Voltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve pessoal, tudo bem? Eu não estou no meu estúdio, evidentemente, como você pode ver, aquele local onde estamos acostumados a gravar os vídeos deste canal, mas informação é o mais importante, né? E a gente vem trazendo informação agora sobre Pedro. Portanto, deixe seu like neste vídeo, é muito importante para a gente, porque temos informação sobre a permanência de Pedro no Flamengo. É o seguinte, tá? Inclusive, vou dar o crédito aqui para quem apurou primeiro essa informação, o excelente Rodrigo Matos, repórter do UOL, né? E aí a gente vai atrás e a coisa vai, de fato, batendo, né? Pedro fica no Flamengo. Pedro, até este momento, este vídeo está sendo gravado no início da tarde desta terça-feira, não tem nenhuma proposta de nenhum lugar, seja do Brasil ou de fora do Brasil. Não existe proposta. Nada chegou para o Flamengo. O que chegou foi uma possibilidade que o Zenit levantou de troca do Pedro pelo Wendel. E o Flamengo, para mim, com razão, prontamente rechaçou essa negociação, até porque o Pedro tem um valor de mercado maior do que o Wendel, né? A gente está falando aqui de um centroavante que disputou Copa do Mundo pela seleção brasileira, e atacante vale mais, né, do que volante. Então não tem por que fazer uma troca como essa. Abre mão do Pedro e traz o Wendel. Não me parece fazer sentido nenhum. O Flamengo acerta, então, nesta possibilidade, tá? Pedro teve proposta do futebol saudita, de fato teve, mas nada que tenha atendido aos desejos do jogador e do Flamengo, né? Foi uma proposta baixa. O Flamengo não quis nem conversar sobre essa proposta pelo atacante. Então, nesse momento, pode ser que isso mude, gente, tá? Porque a janela continua aberta na Europa e na Arábia Saudita. Fecha aqui no Brasil nesta quarta-feira. O que é um erro também, né? O Brasil, podia melhorar essa situação. Porque o clube pode perder um jogador, no caso o Flamengo pode perder, sei lá, o Pedro, e não pode contratar ninguém. É um absurdo isso. Então a CBF precisa melhorar isso, tudo bem, não há equiparação de calendário, que é uma ideia que eu defendo até, mas tudo bem, essa é conversa para outro dia. Mas já que é assim, que o calendário é assim, pelo menos tente unificar a janela, né? E aí depende só da CBF, não tem nenhum impedimento por parte da FIFA, absolutamente nada, né? Para que a janela não seja uniforme, ou seja, tenha a mesma periodicidade no Brasil do que, por exemplo, na Europa. Tá? Não entendo o porquê disso. Fecha parênteses. Não há propostas de time do Brasil por Pedro, tampouco. Tá? Há ali o interesse, o cara liga para saber como é que está a situação e tal, mas, gente, o Flamengo só libera Pedro mediante pagamento de 30 milhões de euros. Então não é uma situação tão simples assim. E segundo o relator Rodrigo Matos, inclusive, o Pedro não tem vontade nem de entrar na justiça contra o Flamengo, porque é uma situação muito complicada para ele, Pedro. O que o Pedro vai alegar? Veja, o que o Flamengo, vamos pensar aqui, o que o Flamengo poderia ter feito antes da agressão do Pablo Fernandes, desse covarde que agrediu o Pedro, mas o que podia ter feito antes que não fez para poder evitar essa situação? Nada, nada. E depois que foi consumada a agressão, deu total suporte ao jogador, levando a delegacia, pagando o hotel, fretando o avião para que o jogador voltasse ao Rio de Janeiro, demitindo o preparador físico, fazendo uma conversa, organizando uma conversa com o pai do jogador, os empresários do jogador, tentando contornar essa situação da forma menos traumática para o clube, que é o mais importante nessa história. O Flamengo é o mais importante nessa história, tá certo? O benefício do clube, porque essas pessoas trabalham, Marcos Braz, Bruno Spindel, em diferentes formas, né? O Marcos Braz como um vice-presidente estatutário, Bruno Spindel como diretor executivo remunerado, eles trabalham para o Flamengo, então eles têm que fazer o melhor para o clube de regatas do Flamengo.
né? Então, contornar essa situação, para mim, é fundamental. Porque não pode haver aquela história de ou Pedro ou Sampaoli. Não, há várias situações aí possíveis no meio do caminho, né? Então, há a possibilidade de uma reconciliação, de repente, ou de que eles se aturem, ou se respeitem. O fato é que deveria haver uma conversa do Pedro com o Jorge Sampaoli, partindo até do Jorge Sampaoli, essa conversa, falando, cara, é o seguinte, eu não tenho culpa do que aconteceu, me desculpe que esse cara fazia parte da minha equipe, né? Era o preparador físico da minha equipe, era um cara da minha confiança, mas a partir do momento em que fez isso com você, estava fora, né? Até já foi demitido, já foi desligado. Portanto, cara, se eu causei algum constrangimento a você por conta disso, me desculpe. E agora, na bola, você vai ter que ganhar a posição. Eu não posso prometer que você vai jogar X minutos por jogo. Não tem como prometer isso. Você vai tentar entregar o seu melhor. E aí eu vou fazer, vai dar o seu melhor, e aí eu vou fazer uma avaliação. É óbvio que o Pedro vai ter minutos. Não é que o Pedro vai ser escanteado pelo Jorge Sampaoli. Nada disso. Vai ter minutos. Mas ele não pode prometer a titularidade. E se o Pedro está incomodado com o fato de o Gabigol jogar mais do que ele, mesmo mal, aí, meu amigo, fazer o quê? Por que assinou, então, a renovação, a extensão contratual, né, até o final de 2027? Ele não sabia que ia ser assim, né? Ele não sabia que o Bruno Henrique uma hora ia voltar. E convenhamos, né? Na lista de ídolos ali do Flamengo, acho que você vai concordar comigo, deixa aqui nos comentários, o Pedro está abaixo de Gabigol e Bruno Henrique, né, gente? Tá certo ou eu tô errado? Pode ser um grande jogador, não estou falando que não se trate de um grande jogador, mas está abaixo desses caras na hierarquia da idolatria rubro-negra, não é? Então, assim, o Pedro tem que levar na flauta, cara. Joga no clube mais bem estruturado do Brasil, que paga melhor no Brasil, quis jogar no futebol brasileiro, então que aceite a situação que ele sabia, que estava posta a ele antes mesmo de ser contratado definitivamente pelo Flamengo à Fiorentina da Itália. Então que o Pedro tenha também cabeça no lugar para admitir erros que foram cometidos por ele, Pedro, neste processo. O erro maior é óbvio que é o da agressão, mas abaixo disso o Pedro também cometeu seus equívocos. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.